é bom ver que uma cidade de 174 anos está sempre se renovando, com força para empreender, inovar, mas para avançar para o futuro é preciso reviver o passado, honrar a história. Blumenau é considerada uma das colônias alemãs de maior sucesso das Américas e preservar essas heranças culturais não é tarefa fácil, exige trabalho coletivo. E há 17 anos existe aqui na cidade o Instituto Histórico de Blumenau, um grupo formado por voluntários interessados na valorização do patrimônio de Blumenau, seja ele cultural, arquitetônico. Para a gente saber mais, eu recebo hoje o presidente do Instituto, Marcos Schroeder. Boa tarde, bem-vindo, Marcos. Muito obrigado pelo convite e agradeço a NDTV pelo apoio que está dando nos 200 anos da imigração alemã. Verdade, né? Essa comemoração, ela traz os 174 anos de Blumenau, mas traz especialmente os 200 anos da imigração alemã, sem dúvida, que é a base, né, de toda essa colonização que Blumenau a gente vem acompanhando. É um capítulo dessa longa história. Agora, o Instituto Histórico de Blumenau foi criado em 2007, Exato, é isso? Isso. Com que propósito? Nosso propósito é baseado em vários voluntários que se interessavam na questão da história, do nosso patrimônio, né? Para resgatar, para valorizar, principalmente na questão do Fritz Müller, nós atuamos muito fortemente nos últimos anos, e aí até divulgar ele fora de Blumenau. Em Blumenau muita gente conhece, mas você vai para a capital, e aí até foi uma iniciativa nossa, se criou um grupo lá, e lá também ele se tornou mais conhecido. Mas o Fritz Müller, ele extrapola fronteiras, né? Então a gente vem trabalhando nessa questão, assim, tanto arquitetônica quanto histórica e inclusive na questão do meio ambiente. Esse é o nosso patrimônio como um todo. A gente tem aí essa atuação com cerca de 40 associados hoje no Instituto, disso. Todos eles voluntários. E aí vocês realizam que tipos de eventos? Por exemplo, eu sei que vocês têm seminários que são bem fortes, sim, que discutem a questão da arquitetônica, por exemplo, né? Ah, sim. Qual é o foco desse seminário? Esses seminários foram há alguns anos atrás e tá, até em breve a gente deve retomar, fazer um próximo, né? Aí naquela questão a gente atuou muito na questão do patrimônio edificado. Tanto as construções antigas, qual é a legislação, o que precisa ser feito, e especificamente na questão das casas em Chaimel, que é uma riqueza da nossa região muito forte. O Brasil é o segundo país com mais casas em Chaimel após a Alemanha. Nossa! E aqui muitas vezes tratado como uma casa velha. Então é uma joia que a gente precisa dar valor a ela. E dar suporte para quem tem essas casas e não consegue mantê-las, né? Isso é necessário. Porque a legislação atual, ela é focada muito, digamos, na área urbana. As edificações no centro da cidade que tem, de certa forma, um valor maior pela localização, etc. e tal. Mas as casas que estão nos bairros ou nos vales, aqui tanto de Blumenau, Indaial, Timbó, Pomerode, elas não têm um valor tão alto e os proprietários, eles precisam ser reconhecidos. Baseado nessa nossa motivação, na nossa preocupação, há muitos anos atrás, num desses seminários, nós propusemos que fosse criado a semelhança que existe, e para quem está nos assistindo, existe um sistema chamado PSA, Pagamento de Serviços Ambientais, tanto no exterior e no Brasil também, em que a cidade paga ao agricultor para que ele mantenha a floresta e não derrube para transformar numa zona de cultivo. Esse mesmo princípio, se nós aplicássemos para os proprietários das casas em Chaimel, ou seja, se a cidade considera isso importante para o seu turismo, para a sua economia, para o desenvolvimento, para a sua história, né? para a sua essência, né? Então a cidade deveria auxiliar e patrocinar para que aquele proprietário lá na Vila Itopava, tomando como exemplo, tivesse mais recursos para manter sua casa, porque não é barato manter uma casa antiga. Claro, essa é apenas uma das discussões trazidas, né, pelo Instituto Histórico de Blumenau, que também mantém viva essa cultura, né, através de registros. A gente tem alguns livros até que você trouxe aqui, né, isso, Marcos? Aqui por exemplo, o livro Colônia Blumenau é um marco, né? Esse nós apoiamos para conseguir os recursos aqui em Blumenau, com as empresas em Blumenau, para que ele fosse publicado alguns anos atrás, são 2 volumes. Ainda existem poucos exemplares à venda, mas aqueles que tiverem interesse podem procurar pela internet e é possível baixar. O que conta aqui, assim, em linhas gerais? Esse livro é simplesmente extraordinário, nós não temos absolutamente nada igual sobre a história de Blumenau. Pela riqueza das ilustrações, pela acuidade e a preocupação da exatidão das informações que ele contém. Então foi uma pesquisa muito longa, são 3 autores, né? É um mergulho na história de Blumenau, né? Ah, sim, ele é.
Tem aqui, o você lembra? Cadlets e o autor principal, que está aqui dentro. É uma relíquia e essas obras, né, são apoiadas pelo Instituto Histórico de Blumenau, né, Marcos? E o Ernesto Gerlach, que infelizmente já é falecido. Tá aqui, ó. Então a gente tem aqui, então, 3 autores, é isso? Exatamente. Que fizeram esse trabalho, como o Marcos comentou, é único, né? Ah, sim, não tem nada igual. Não tem nada igual e que conta sobre a colônia, quer dizer, é um mergulho na nossa história, né? É. E aqui também tem alguns registros de Fritz Miller, que é também esse alemão que veio para cá, né, e que fez história aqui no Brasil, né, que trocava cartas com Darwin, por exemplo, esse é o nosso né? próxima obra, coordenado por a nossa associada e secretária Ana Maria Ludwig Moraes. Esse é o próximo livro. É a coleção completa das cartas de Fritz Miller e Darwin. A gente está olhando para o passado para poder olhar para o futuro aqui nesse bate-papo com o Instituto Histórico de Blumenau. E aí já tem então novidade, né, Marcos? No futuro, então uma coleção completa de cartas trocadas entre Fritz Miller e Darwin. E aí o Instituto Histórico fez um convênio, um acordo com a Universidade de Cambridge. E através do cônsul honorário da Grã-Bretanha em Blumenau, nós conseguimos esses documentos, a cessão dessas cartas, e o livro vai ser bilíngue, português e inglês. Marcos, uma joia. Eu acho que eu tenho que fazer um programa inteiro com o Instituto Histórico de Blumenau para a gente poder conversar mais, mas deixa um contato, quem tiver interesse, saber mais sobre o Instituto Histórico, como que pode acessar vocês? Pode acessar no Facebook, nós temos uma página lá, ou procurar eu, Marcos Schroeder, ou Ana Maria Ludwig Moraes, que é secretária. Então a gente pode convidar aqueles que quiserem. Recentemente nós admitimos novos associados, todos aqueles que se interessam em história, em genealogia, em patrimônio, em meio ambiente, são todos bem-vindos. A gente precisa de muita gente para fazer a coisa acontecer, guardar as informações, saber de onde viemos para saber para onde vamos. Exatamente. Marcos, obrigada, tá? Obrigada pela presença aqui no Ver Mais nesse aniversário de 174 anos da nossa cidade.